Olá, cinéfilo cor-de-rosa, tá começando o Pink Popcorn e eu não sei você, mas eu não tenho problema nenhum em assistir filmes dublados. Tem gente que se passa por aí afirmando que não assiste filme dublado e fica humilhando quem assiste e bancando a culta que só assiste filmes legendados. A verdade é que se a dublagem for feita com qualidade, o filme ou a série tornam-se muito úteis, por exemplo, para quem adora ficar escutando algo enquanto trabalha ou faz seus afazeres de casa, tipo eu. Eu, por exemplo, ligo a Netflix e transformo as séries em radionovela. Dentre os filmes LGBT isso fica ainda mais difícil, porque apenas os filmes que são considerados comerciais e que vão para o cinema, em alguns casos, é que são dublados por português. Muitos LGBTs vivem me pedindo filmes dublados aqui no canal. Todo mundo sabe que Brokeback Mountain, Orações para Bob e Imagine Eu e Você são filmes dublados, mas o que pouca gente sabe é que existe uma infinidade de filmes LGBT, bom, na verdade não uma infinidade, mas existem muitos outros filmes LGBTs que também são dublados. E é por isso que no Movie List de hoje teremos 10 filmes LGBTs dublados para português do Brasil. E lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, tá mais que na hora de dar aquele joinha no vídeo, se inscrever e ativar as notificações, clicando no sino ao lado do botão inscrito, para ser sempre avisado quando a gente postar um vídeo novo. Minha Vida com Liberace, 2013. Esse é um filme biográfico inspirado no livro Behind the Candelabra, My Life with Liberace, escrito por Scott Thorson, que aborda o relacionamento entre o ícone do espetáculo e extravagante artista Liberace e Thorson, quando se especulou que eles tinham uma relação turbulenta que terminou com um longo processo judicial. Em 1982, Thorson processou Liberace, revelando um relacionamento secreto que eles mantiveram durante 6 anos e que começou quando ele tinha apenas 17 anos. Os protagonistas, interpretados por atores héteros, convencem bastante da sua sexualidade por causa da química entre si. A lista do não beijo de Naomi e Eli, 2015. Naomi e Eli sempre foram melhores amigos. Eles saem, se divertem e passam o tempo todo juntos. Mas um romance nunca entre eles acontece por uma razão óbvia. Eli é gay. A dupla decidiu estabelecer uma no-kiss list, ou seja, a lista de homens que nenhum dos dois podem beijar, para não estragarem a amizade. O sistema funciona bem, até o dia em que Naomi e Eli se apaixonam pelo mesmo rapaz. Esse é um filme com clima adolescente e um enredo até legal. Não é à toa que ele é baseado num livro. Infelizmente, a dinâmica entre os personagens é um pouco lenta, o que deixa o filme um tanto sem sal, mas dá pra passar. Fourth Man Out, 2015. Um mecânico de carro em uma pequena cidade sai do armário para os seus melhores amigos de infância. A notícia é inesperada e demora um tempo para que os outros saibam lidar com a situação. Até que Chris toma a frente da situação e decide ajudar o seu melhor amigo a encontrar um namorado. Esse filme é perfeito para ensinar aos héteros escrotos como conviver em paz com as gays. A qualidade da produção e da atuação também deixam muitos outros filmes LGBTs no chinelo. Lucky, o filme, 2016. Essa produção conta a história de 3 amigos que vivem em São Francisco e que exploram as opções disponíveis para uma geração de homens gays na procura da realização no amor e na vida. No filme, Patrick retorna à cidade pela primeira vez em quase um ano para celebrar um acontecimento importante com seus velhos amigos. No processo, ele deve enfrentar as relações não resolvidas e que ele deixou para trás, e fazer escolhas difíceis sobre o que é importante para ele. Não vale a pena assistir esse filme sem antes ver todos os episódios da série Lucky, já que o enredo é uma continuação da história. Mas você provavelmente vai se encantar pelos personagens assim que os conhecer. Uivo, 2010. Uivo é um filme biográfico sobre Allen Ginsberg, um poeta e uma das vozes mais importantes da comunidade gay dos Estados Unidos. O longa-metragem relata a vida de Ginsberg após a publicação do seu livro Uivo, que foi apreendido pela polícia devido à sua linguagem considerada obscena para a época. O filme constrói o cenário em que vivia a comunidade LGBT, os hippies e todos os outros que eram contra os padrões da normalidade nos anos 60, 70 e 80 nos Estados Unidos. Será que ele é 1997? Cameron, vencedor do Oscar de melhor ator, ao fazer o seu agradecimento, ressalta a importância de Howard, seu professor de literatura inglesa, revelando ainda que ele é gay. O professor não poderia imaginar como a sua vida seria totalmente modificada a partir deste momento, quando sua sexualidade passa a ser questionada, principalmente por sua noiva e até mesmo pelos seus pais.
Ainda que tenha muitos estereótipos que criticam a cultura gay, essa comédia romântica só é considerada um filme LGBT porque defende a liberdade de expressão, ainda mais tendo sido produzida numa época em que a homossexualidade era pouco representada no cinema. Os Amantes Passageiros, 2013. Um avião enfrenta problemas durante um voo, já que um dos trens de pouso não está mais funcionando. Com isso, o comandante da aeronave é obrigado a voar em círculos, à espera de algum aeroporto que tenha condições para que eles possam fazer um pouso de emergência. Durante esse período, todos os passageiros e as aeromoças da classe econômica são dopados, para evitar que haja pânico generalizado. Os únicos acordados são os comissários de bordo e os passageiros da classe executiva, que, percebendo que correm sério risco de morrerem, decidem revelar os seus segredos das suas vidas pessoais. Esse filme de Pedro Almodóvar é uma onda porque as bichas são caricata e as bichas são a comédia. Não só os gays são estereotipados, como também os americanos e os mexicanos, mas não de uma forma ofensiva e sim de uma forma cômica, bem diferente do filme citado anteriormente. A Razão do Meu Afeto, 1998. Um assistente social conhece em um jantar um rapaz gay que acabou de ser dispensado pelo namorado. Assim ele vai morar na casa dela, dividindo as despesas. É uma situação estranha, pois ela tem um namorado que, apesar de tudo, aceita a situação. Gradativamente, ela fica cada vez mais com seu novo amigo. Quando ela descobre que está grávida do namorado, ela quer nesse momento a presença do amigo por quem está ficando apaixonada. A Razão do Meu Afeto foi um dos primeiros filmes LGBTs que eu assisti e me marcou muito, não por ter sido um dos primeiros, mas porque ele é doce, emocionante e, é claro, sincero com quem tá assistindo. Todas as Cores do Amor, 2003. Tom gosta de conquistar as garotas comparando a capacidade de amar dos humanos com a mente dos peixes, que rapidamente esquecem o momento anterior. A cada novo namoro, vive-se o amor como da primeira vez, segundo ele. Tudo é novo e excitante. Com essa teoria, Tom conquista muitas mulheres. E é por isso que a sua namorada Clara o encontra beijando Isolde. Clara vai afogar suas mágoas com Andy, e quando essa aventura acaba, é Andy quem vai se consolar com Red, o seu melhor amigo. Red, por sua vez, prefere David, descartando uma namorada, que vai se apaixonar perdidamente por um dos amigos de Tom. E assim, numa ciranda, todos esses jovens habitantes de Dublin se apaixonam, se decepcionam e depois começam tudo de novo. Uma curiosidade desse filme é que ele tem músicas do Tom Jobim na voz de cantores irlandeses, e os personagens refletem as incertezas dos seus sentimentos, uma característica tão comum na nossa época, infelizmente. Eu, Mamãe e os Meninos, 2013. Guilherme tem uma história de vida curiosa. Quando era criança, sua mãe autoritária sempre pensou que ele fosse diferente dos irmãos, e decidiu criá-lo como uma garota. Anos depois, já adulto, ele relata a relação complicada que tinha com seu pai, os maus tratos dos colegas da escola e os seus primeiros amores. Depois de várias confusões e histórias engraçadas, Guilherme decide fazer uma peça de teatro para contar como conseguiu finalmente fazer as pazes com a sua sexualidade. Essa produção tem uma dinâmica um pouco monótona, apesar do enredo brilhante e de algumas piadas bem engraçadas. Além, é claro, do interessante discurso sobre identidade de gênero e sexualidade. E você precisa conhecer o Nós Dois, um portal de notícias, cultura e diversidade voltado para o público LGBT, com muito conteúdo incrível de todo tipo de assunto e com muito empoderamento, provando diálogos de assuntos que são ignorados pela grande mídia. Se você ainda não os conhece, acesse o link que está na descrição desse vídeo. O endereço é nós2.com. Infelizmente, ainda são poucos os filmes LGBTs que são dublados para o português. E o nosso país já se acostumou com filmes estrangeiros em nosso idioma. Não é à toa que a dublagem brasileira é a melhor do mundo. Pode comprovar que na internet tem várias comparações. Tem algum outro filme LGBT dublado que eu esqueci de colocar nessa lista e você lembra aí? Conte pra gente e não se esqueça de dar joinha no vídeo, se inscrever no canal e nos seguir também nas redes sociais. Nosso Facebook, Twitter e Instagram é Pink Popcorn TV e a gente se vê no próximo Pink Popcorn.